Eu nunca me esqueço um dia que eu estava pregando a palavra do Senhor no rádio, e isso há mais ou menos uns 10 anos atrás, e estávamos ali no programa ao vivo, e eu estava ministrando uma palavra aquela palavra que fala sobre Eliseu e a sunamita, que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Você pode conferir depois, Eliseu e a sunamita, que é aquela mulher, uma mulher rica, uma mulher que, quando Eliseu passava por ali, por Sunem, essa mulher dava pão, dava comida para ele, alimentava Eliseu, e ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus. E um dia ela chega para o marido dela sem o menor interesse, como tem que ser com as coisas de Deus. A gente nunca deve fazer nada esperando, olha, eu estou fazendo isso e eu mereço isso de Deus. Não, nunca pense assim, nunca haja dessa forma. Faça simplesmente porque você ama a Deus. Faça para Deus. E essa mulher chega e ela conversa com o marido dela e ela diz o seguinte, olha, tem um homem de Deus que passa por aqui e eu tenho dado pão e vamos construir um quartinho para ele, para quando ele chegar, ele vem, ele tem um lugar onde descansar, onde ler. Então vamos fazer isso. Conversou com o marido e eles fizeram isso. E um dia Eliseu, ele chega pro ajudante dele lá, para Geazi, e ele fala o seguinte, o que essa mulher precisa? E Geazi chega e fala assim, olha, essa mulher não tem filhos. E aí ele chega para ela e diz o seguinte, olha, Deus vai te dar um filho. E ele diz para ela o seguinte, olha, daqui a 1 ano abraçarás um filho. E ela tentou relutar, como se aquilo não fosse mais importante. Talvez ela tenha lutado a vida toda dela, né? E ela talvez tivesse aquela frustração de não ter tido um filho, porque qual a mulher que não quer ter um filho, ser mãe? E ela fala, não, isso não é importante. Ou até mesmo era importante, mas ela resolveu deixar aquilo de lado e dizer o seguinte, não, isso não importa mais para mim. E muitas vezes nós fazemos isso, por achar que já tentou, já pediu, já falou tanto com Deus e o tempo passou. Então nós muitas vezes pegamos os nossos sonhos e guardamos eles e esquecemos ele como se Deus não tivesse poder para fazer aquilo. Mas nós que não tivemos a paciência de esperar o tempo de Deus. Muitas vezes a gente fala, não, eu não vou mais orar por isso. Eu não vou mais, engavetamos projetos, engavetamos sonhos e deixamos ali como se não fizesse mais, não tivesse menor importância para as nossas vidas. Mas quando nós, em determinadas conversas, aí muitas vezes a gente deixa soltar, que aquilo ali é uma frustração de não ter conseguido. Por isso que nós temos que pedir e bater na porta, e insistir, sabe, orar e pedir para Deus se sonhos que realmente você sabe, olha, é do agrado de Deus. E essa mulher, ela chega e ela fala, não precisa, ela é uma mulher que tinha tudo, não precisa. E aconteceu aquilo que o profeta falou. E essa mulher teve o filho no tempo que foi falado, que foi profetizado. E eu estava ministrando essa palavra no rádio. E chega um determinado momento que a criança morre. O menino morreu. O menino morreu e aquela mulher, ela toma uma atitude de quem conhece a Deus. E é por isso que eu digo para você tem que conhecer a Deus. Nós temos que conhecer o nosso Deus. E ela chega e ela vai atrás e o marido pergunta, mas onde você está indo? Hoje é dia, hoje não é dia de festa, da lua nova, nem sábado.
para ir, né, na presença do Senhor, e ela disse o seguinte: não, não faz mal. E ela não comentou nada com o marido. E ela foi atrás do homem de Deus, porque ela sabia o seguinte: Deus, ele, da mesma forma como aconteceu o milagre dele ter me dado um filho, Deus tem poder para ressuscitar, porque ela conhecia o caráter de Deus. E ela vai atrás do homem de Deus, e ela fala, vem ao encontro dela, vem Geazi, que é esse ajudante de Eliseu, e ela não comenta nada com Geazi, e ela quer falar com o profeta. E interessante, aqui abrindo um parênteses, esse Geazi, qual ela não abriu o coração dela, era um moço que lá na frente ele ia deixar se corromper na situação lá quando acontece com Naamã. E muitas vezes a gente não pode abrir o nosso coração para qualquer pessoa. Nós temos que saber o seguinte: olha, eu tenho que falar com a pessoa certa, pedir oração, sabe, não abrir a boca para ir falando problema para todo mundo, e nós temos esse defeito de falar para todo mundo tudo que está acontecendo. Não, nós temos que muitas vezes fechar a boca e ir na presença da pessoa que você sabe, olha, esse é um homem de Deus, essa é uma pessoa que tem falado sobre as coisas de Deus, e eu vou contar a minha história para ele, e Deus vai me abençoar através da vida dele. E ela chega e, resumindo a história, depois você vai conferir lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 8, Eliseu ressuscita o menino. Esse menino, ele foi ressuscitado. E é muito interessante essa história, porque depois, lá na frente, há um tempo de fome, há um tempo de miséria. E Eliseu, ele poupa e ele avisa essa mulher toma uma providência, fica um tempo fora. Quando ela volta, depois que passa todo aquele tempo, aquele período de miséria, ela volta e ela está conversando ali, ou a pessoa está contando para o rei as coisas que estão acontecendo, tal, da época que aconteceu isso do milagre desse menino, do nascimento desse menino. E ela chega, olha, essa é a mulher. E aí os bens dela é restaurado. Então ela teve uma vida ali cuidada por Deus. Ela foi cuidada por Deus em todo o tempo. E agora eu quero entrar no ponto que eu comentei daquela mulher, que uma vez eu estava ministrando sobre essa palavra no rádio, e uma mulher, uma avó, ela tinha acabado de chegar, saiu do hospital com o neto e a filha, e o médico disse o seguinte para elas: olha, era uma leucemia, já tinham tentado de tudo, e o médico disse o seguinte: olha, leva o menino para casa, porque não tem mais o que fazer por ele. Então leva ele para casa e deixa. Ele vai passar os últimos dias na casa dele. E elas estavam muito tristes. Muito tristes. E a avó deixou a filha e o neto na casa deles. E ela trabalhava numa casa. E ali ela foi para um outro bairro, isso lá em São Paulo. E ela chegou e ela ligou o rádio. E quando ela ligou o rádio, ela contou isso, sempre estava na mesma estação. Mas naquele dia estava numa outra estação. E quando ela ligou, eu estava pregando exatamente essa palavra que eu acabei de falar aqui. Sobre essa mulher que deixou o filho morto e foi atrás do homem de Deus, porque ela conhecia a Deus, e ela sabia o seguinte: o mesmo Deus que me deu esse menino, ele tem poder para curar, para ressuscitar. E ela começou a ouvir aquela palavra, e ela falou assim, ela ouviu a palavra toda sendo ministrada, e ela ligou no rádio, ao vivo, e ela disse o seguinte, ela entrou no ar, e ela contou essa história. Ela falou: pastora, acabei de deixar minha filha e o meu neto, Gabriel, em casa.
E o médico mandou ele para casa para morrer em casa. Mas eu ouvi essa palavra que você ministrou agora, que você pregou aí. E a minha fé brotou no meu coração. E ela começou a dizer o seguinte ali no ar: o meu neto não vai morrer. E eu comecei a conversar com ela e nós levantamos no ar ali um clamor pela vida do Gabriel. E nós profetizamos que aquele menino não iria morrer. E as pessoas depois ligaram no rádio e o telefone tocando direto: olha, eu entrei nesse clamor, eu vou orar. Os ouvintes da rádio falando. E nós oramos e levantamos um clamor, foi maravilhoso, foi algo assim maravilhoso que aconteceu naquele dia. E passou mais ou menos uma semana. Estava ali pregando no rádio, de repente abri o telefone para os ouvintes e entra essa avó. E ela disse o seguinte: pastora, eu sou falou o nome dela, que eu não me lembro agora, e ela falou assim: eu sou a avó do Gabriel. Aí eu pensei: meu Deus, Senhor. E fiquei naquela expectativa. E ela disse o seguinte: pastora, depois daquele dia, o Gabriel, que estava na cama, que não comia mais, que ele não tinha forças para se levantar da cama, porque não se alimentava, era pele e osso. O Gabriel passou a atender o telefone quando tocava. Ele levantava para abrir a porta quando alguém batia na porta. Ele voltou a se alimentar. E nós demos glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque o Gabriel estava melhorando. E aí passou um bom tempo, acho que ela mudou de bairro e ela não conseguia mais sintonizar a rádio. Ela trabalhava nessa casa, aonde ela ouviu o programa de rádio. E olha só, é coincidência ela chegar, ligar o rádio, depois de ter tido uma notícia dessa. Chegou ali todo dia, estava na mesma estação, e aquele dia ela ligou e estava pregando a palavra de Deus. É coincidência? Lógico que não. Assim como não é coincidência você estar ouvindo uma palavra como essa. A Bíblia diz assim: reconhece Deus em todos os seus caminhos. E ela ligou e ela ouviu essa palavra, e essa palavra trouxe fé no coração dela. E aí passou um tempo, como eu estava falando, e eu não tive mais contato com essa mulher. E um dia, era depois de uns 2 anos, mais ou menos, nós estávamos na igreja, e chegou uma mulher na igreja, e ela quis dar um testemunho. E ela foi lá na frente, e ela tinha uma foto na mão, e ela falou assim: eu queria dar um testemunho. E ela contou tudo aquilo que tinha acontecido naquele dia, naquela manhã. Quando ela chegou do hospital, com o neto para morrer em casa, e ela ligou o rádio e ouviu aquela palavra. Eu, lógico, comecei a chorar, porque todos que estavam ali, que tinham participado daquela oração, todos começamos a chorar. Porque ela disse o seguinte: pastora, depois daquele dia, o Gabriel, ele começou a melhorar, ele levantou da cama, ele começou a se alimentar. Isso faz 2 anos, mais ou menos uns 2 anos. Ela mostrou a foto do Gabriel. E ela disse o seguinte: o Gabriel hoje é um moço, é um menino totalmente curado.
Não existe nem resquício, nada da doença. E foi um milagre de Deus. Glória seja dada a Deus. Talvez se aquela mulher não tivesse ouvido uma palavra como essa, provavelmente ela teria se conformado com a situação. Ela teria se conformado com a situação e ela não iria fazer mais nada. Ou até ela iria fazer sim. Ela iria se preparar como aquela palavra que tem lá da viúva. Sabe a viúva? Aquela viúva de Sarepta. Quando ela recebe Elias na casa dela. E ela diz o seguinte, ela estava tão conformada com a situação que não iria se reverter, que ela ia lá, apanhava, deixa eu abrir aqui, lá em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 8. Diz assim, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, isso Deus falando para Elias, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Olha, vou continuar lendo aqui. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Olha só. Muitas vezes a pessoa está tão conformada com uma situação que não tem mais jeito, que ela começa a trabalhar para o fim. E não para reverter aquela situação. Mas ela começa a trabalhar o seguinte, olha, se ela tivesse, talvez, não ouvido uma palavra, essa mulher, ela não tivesse ouvido uma palavra, onde aquela palavra trouxe fé no coração dela, e ela olhou, ela viu o neto dela, ela tinha aquela palavra, ó, ele vai morrer, ele está indo para casa para morrer. Se ela não tivesse ouvido essa palavra, que Deus pode reverter, talvez essa mulher já estivesse preparando, ligando para a funerária, para saber preço de caixão, para saber no cemitério quanto custa lá. Talvez ela estivesse trabalhando para o fim. Mas ela ouviu uma palavra que trouxe fé no coração dela e ela disse o seguinte, não vai ter fim. Deus vai mudar essa história. E Deus mudou. Essa viúva, ela estava exatamente assim, olha. Ela estava o seguinte, olha, não temos nada. Eu apanhei 2 cavacos. Quer dizer, se ela estivesse esperando que os celeiros iam se encher, que ia ter comida para fazer, ela ia ter catado lenha, bastante lenha, reservado. Porque é o seguinte, olha, vamos trazer lenha para casa porque vai ter comida, Deus vai dar a comida. Não, mas ela não tinha mais esperança. Ela dizia o seguinte, olha, só trouxe 2 cavacos. Só para cozinhar esse restinho aqui, ó, e nós vamos comer e vamos morrer. Ela e o filho. Sabe, tem pessoas que estão exatamente assim. Não lutam mais. Não acreditam mais. Já tiveram experiências com Deus. Mas de repente estão dizendo o seguinte, olha, não vai ter jeito, não tem como mudar, sabe, não tem como reverter. E já não fazem mais nada para mudar a situação. Simplesmente se conformam com aquilo que Deus pode mudar. Falta de conhecimento. Falta de pôr em prática aquilo que Deus
pode fazer. E olha como Deus é cuidadoso. Às vezes a pessoa pensa o seguinte: Deus não está fazendo absolutamente nada. Parece que parece que não existe mais nada. Eu não consigo ter esperança no meu coração. Eu não consigo. Parece que Deus silenciou, não existe mais. Eu não consigo mais ouvir a palavra de Deus. Eu vou na igreja, eu não consigo ouvir, eu não consigo nada, porque enquanto está sendo ministrada uma palavra, eu estou pensando no meu problema, e ao invés de olhar para da onde vem a solução do problema, a pessoa está tão preocupada, porque ela acaba esquecendo de ouvir, ela não ouve a palavra de Deus. E obviamente o diabo faz a parte dele, que é tentar distrair de todas as formas para que você não consiga, para que você não ouça a palavra de Deus. É uma coisa que você tem que ficar atento também. De repente você está lá, Deus preparou tudo e você está ali, e você de repente é um chamado, é um telefone que toca, é uma coisa, a palavra está sendo ministrada, e de repente o diabo coloca ali uma maneira de te distrair, para que você não ouça a solução para o teu problema vindo através do Senhor. Enquanto essa viúva estava ali se preparando para o fim, Deus estava planejando usar até a vida dela, olha só. E Elias, profeta Elias, que estava lá escondido, de repente Deus chega e Deus fala: olha, vai para lá, vai para esse lugar, porque lá tem uma viúva. A pessoa imagina o seguinte: nossa, deve ser uma viúva rica, deve ser uma mulher que tem posses para poder me abençoar, né? Porque Deus indicou essa pessoa, Deus indicou essa mulher aí, deve ser alguém que tenha dinheiro, que vai me receber muito bem, que vai me acomodar ali. E de repente Elias chega lá e era uma viúva pobre, miserável, sem esperança nenhuma. E Deus planejando usar a vida dela e abençoar a vida dela também. A gente tem ouvido tantas notícias ruins, notícias de tudo quanto é lado, que vem dizendo o seguinte: olha, é crise, é não sei o que, vai acabar tudo, e tantas coisas, sabe, que a gente muitas vezes tem que tomar cuidado para não entrar nessa aí, esquecer de Deus, do que Deus pode fazer. A minha filha estava desempregada aí há um tempo, e ela na verdade, ela resolveu agora, no final da faculdade dela, ela resolveu que ela queria trabalhar. E ela estava angustiada, é uma menina de Deus, uma menina de oração, e ali angustiada e pedindo para Deus, e teve uma hora que ela falou: meu Deus do céu, parece que não está acontecendo nada, e ela orando, e a gente pedindo para Deus: Deus, abre uma porta, Senhor, abre uma porta para ela. A gente sabe que a crise está assim, que está mesmo realmente difícil até para quem tem mais experiência, que tem um currículo bom, né, que tem experiência comprovada em carteira, tudo, que não era o caso dela. Mas a gente pediu para Deus: Deus, abre essa porta, e ela orando. E, para a glória de Deus, ela foi chamada num emprego, um emprego bom, uma empresa muito boa. E eles disseram o seguinte para ela: olha, esse cargo foi criado para você, esse cargo não existia. Então, como nós não sabemos exatamente o que você vai fazer, então você vai, ajuda aqui, ajuda até a gente estabelecer o que você vai fazer, porque esse cargo não existia e foi criado. Deus. A palavra do Senhor diz que Deus traz à existência o que não existe para nos abençoar. Essa mulher, ela estava ali, conformada. De repente chega alguém, um homem de Deus, profeta Elias, pedindo pão para essa mulher. E ela diz o seguinte: não tenho nada. Vou lá catar 2 cavaquinhos.
Vou cozinhar esse pouquinho. Eu vou comer, eu e o meu filho, nós vamos morrer. E aí, de repente, Elias disse: não temas. Vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Fez ela segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então, muitas vezes, Deus precisa sacudir a gente e dizer o seguinte: volta a crer em mim. Olha para as coisas que você já viveu. Olha para tudo que já aconteceu na tua vida. Será que em nenhum momento da sua vida até agora não teve nada que você reconheceu? Olha, se não fosse Deus. Aquela mulher, quando ela estava com um filho morto, ela sabia o seguinte: Deus, o mesmo Deus que me deu, Ele vai ressuscitar. Aquela avó, quando ouviu aquela palavra, ela disse o seguinte: o meu neto não vai morrer, porque se ele ressuscitou o filho dessa mulher que está na Bíblia, ele tem poder para ressuscitar o meu neto. Não comece a se conformar com o fim. Não comece, a Bíblia diz o seguinte: olha, Deus pode, Deus tem poder para essa situação. Se a palavra de Deus, se a Bíblia está escrito isso, vai acontecer. Você só tem que crer que vai acontecer. Sabe, de repente você olha para o teu casamento e diz o seguinte: tá todo mundo separando mesmo, é normal, todo mundo divorciando, eu vou fazer o seguinte, olha, eu não vou tentar mais nada não. Divórcio é normal. A Bíblia diz assim que Deus odeia o divórcio. Então, não olha para tua família. Vai destruir uma família. Tudo o que o diabo quer é isso. Porque esse é o papel do diabo: matar, roubar e destruir. Talvez você esteja conformado. Sabe, a gente fica muitas vezes tão envolvido com o problema que a gente deixa de acreditar, de lembrar que Deus tem poder para resolver aquela situação, para reverter aquela situação. E a gente vai no embalo. Tá todo mundo mesmo separando, normal. Tá até mais fácil hoje em dia, o divórcio tá até mais fácil, mais tranquilo. Bom, vou separar. Vai separar, vai destruir uma família, vai os filhos crescer sem um referencial de pai, porque depois tudo muda. Aquela maldição sobre a família. Aí depois os filhos se casam e dizem o seguinte: meu pai e minha mãe divorciaram, eu também não vou ter paciência para aguentar nada, também vou divorciar. E aí vai uma sequência de situações que você, com o conhecimento de Deus e ouvindo a palavra que você tem ouvido e está ouvindo agora, creia que Deus pode reverter. Ou você que talvez esteja aí, como eu já estive, na frente de um hospital, esperando ali uma resposta, e você liga o rádio, e muitas vezes você não ouve nada de bom também, tem isso. Você liga ali umas programações que não falam nada com nada, não sei por que estão ocupando espaço. Está vendendo até produtos ali que nada a ver, ao invés de pregar a palavra de Deus. E muitas vezes eu liguei também, não consegui ouvir nada. Eu queria... Tem que ser agora.
Eu preciso de uma palavra agora, eu preciso ouvir alguma coisa que me traga esperança. E a palavra do Senhor diz, eu tenho que trazer à memória o que me traz esperança. Sabe, se você não tiver uma palavra, se você não tiver... Lembra das coisas que te trazem esperança, para você tentar mudar uma situação. Talvez você esteja agora, como eu estou falando, ouvindo, aí ligou o seu rádio, está aí na frente de um hospital, de um lugar, esperando, e ligou, querendo ouvir alguma coisa. Eu tenho essa palavra da parte de Deus para você, que Deus tem poder para mudar. O mesmo Deus dessa mulher, o mesmo Deus da sunamita, o mesmo Deus da viúva de Sarepta, é o mesmo Deus, ele não mudou. Deus tem poder para reverter. Creia no Senhor. Não deixe o medo dominar. O nosso Deus, ele é amor, e a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Creia nesse Deus de amor, esse Deus que tem misericórdia, esse Deus que quer mudar a situação. E coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos de Deus. Não aceite aquilo que Deus pode mudar. Como eu estava falando ali aquela mulher lá, sunamita. Depois ela foi acompanhada por Deus. O filho ressuscitou. Deus sempre cuidando dela. Teve um tempo de fome. O profeta disse, olha, pega a tua família, vai embora daqui. 7 anos depois... acabou tudo, ela voltou, e quando ela voltou, ela sabia o seguinte, Deus vai restituir, Deus pode restituir. E ela foi, e Deus preparou tudo. E o rei, ela chega bem no momento ali, e o rei diz, olha, restitui tudo o que ela perdeu. Sabe, Deus é um Deus que restitui também, querido. Minha querida, Deus é Deus que restitui. Obviamente a gente não tem que pôr Deus na parede, como muitas vezes a gente tem aprendido, e vai seguir, Deus, o Senhor vai ter que dar. Não é assim. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é amoroso, Ele é misericordioso. E um coração quebrantado, Deus não resiste. Olha que coisa maravilhosa. Não é com arrogância que a gente tem que entrar na presença de Deus, mas é com o coração quebrantado, reconhecendo Ele é Deus. Ele me ama. Ele ama a minha família. Ele é o meu Deus. Essa tem que ser a nossa postura. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Vimos o exemplo da sunamita, amava a Deus. Não fez por interesse, fez porque amava a Deus. E foi recompensada. Ter um coração quebrantado diante do Senhor. Você sabe o seguinte, Deus pode mudar. Deus pode reverter essa situação. E talvez Deus tenha trazido essa palavra hoje, porque Ele sabe que algo precisa ser mudado na situação que você está vivendo. Sozinha você não consegue. Mas com Deus você consegue, porque Deus é um Deus que opera milagres. Ainda hoje. Busque ao Senhor. Vá atrás do homem de Deus. Vai conhecer a palavra. Não conheço, pastor. Eu não tenho conhecimento da palavra. Talvez você ouça tanta baboseira. Mas a palavra de Deus, ela é que liberta. Ela é que liberta, ela é que transforma. Ela é que muda situações. Você pode chegar diante de Deus. Quando você conhece, você pode dizer o seguinte, Deus,
A tua palavra diz assim, 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 mas você tem que conhecer a Deus. Busque isso na tua vida. Busque conhecer mais ao Senhor. Aí você não vai se sentir tão injustiçado. Você sabe o seguinte, olha, Deus está no controle de tudo. Deus está vendo. Deus é, a minha vida está nas mãos de Deus. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Conheça a Deus. E você vai viver o melhor daqui para frente. Tenha intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Sabe, sentir falta de Deus. É tão bom quando a gente tem intimidade com o Senhor e você acorda à noite e você lembra do seu Senhor, do seu Salvador. E você acorda de manhã e a primeira coisa que você diz é elogiar esse nosso Deus tão querido, tão maravilhoso. Olha como Deus tem sido bom. Deus é bom. Amo esse Deus. Mais de 30 anos que eu conheço ao Senhor. E o meu coração arde por Jesus. E é assim que você tem que ter. O teu coração ardendo pelo Senhor. Ardendo pelo Senhor. Glorificando, se envolvendo. E Deus cuida de nós. A cada dia Deus tem cuidado de nós. Que essa palavra fique gravada aí no teu coração. E que depois de uma palavra como essa, você que precisa do Senhor, você precisa reverter uma situação que você talvez tenha dado até como perdida. Conformei, não luto mais. Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar essa situação. Peça para Deus. Guarda essa palavra no coração. Mas não esquece. Não se distraia. Essa palavra vai se cumprir na tua vida. Se você não se distrair e confiar em Deus e olhar para a situação e dizer o seguinte, eu ouvi uma palavra e Deus falou comigo e Deus vai mudar. Guarda. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda essa palavra, confia no Senhor e você vai viver tempos que talvez você nunca tenha vivido na tua vida. Dias melhores virão, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.